Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, auxílio dos cristãos. Rogai por nós. São Bento e São Mauro. Rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos, salve Maria. O tema de hoje é sobre a confissão dos pecados. Essa aula vem exatamente naquela sequência que eu venho dando, que nós vamos dando, para tentar contribuir aí no combate ao avanço dos protestantes. Uma vez que existe aí uma capilaridade deles, que eles vão de porta em porta, apresentando argumentos a favor deles e contra a Igreja Católica, baseado supostamente na Sagrada Escritura. Então hoje vamos dar uma pequena contribuição aí contra esses argumentos, e o tema seria sobre a confissão dos pecados. Por isso que eu começo essa aula dizendo que eu não vou tratar propriamente do sacramento da penitência, o sacramento da confissão, ou como hoje é conhecido, o sacramento da reconciliação. Aí ficaria para uma outra oportunidade. Hoje eu vou me deter especificamente nos fundamentos que existem na Sagrada Escritura, que nos dão exatamente as provas de que essa instituição, chamada confissão, ela foi desejada por Deus Nosso Senhor e foi implantada na Igreja por Nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, isso é de instituição divina, não é dos homens. Não foram os homens da Igreja que inventaram isso. Isso sempre existiu, e vamos ver aqui algumas passagens da Sagrada Escritura que nos mostram isso. Bom, é bom lembrar um princípio aqui, e Santo Agostinho que coloca isso. O Novo Testamento ele está escondido no Antigo Testamento, em germe, que é exatamente o que Nosso Senhor coloca. Que Nosso Senhor ele é a realização disso, né? Ao passo que o Antigo Testamento ele é desvendado pelo Novo, ou seja, o Novo clareia, o Novo Testamento traz esclarecimentos para o que é dito no Antigo. Isso foi Santo Agostinho que colocou. E nós vamos ver que realmente isso acontece. Aconteceu isso com relação ao sacerdócio, acontece isso com relação à confissão. Só para contextualizar, então, desde que Adão pecou, houve a promessa de um Redentor, Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele seria o que ia redimir os pecados. Em vista disso, do sacrifício feito no Calvário para a remissão dos pecados, tudo que era feito no Antigo Testamento, digamos assim, prefigurava exatamente isso. E, embora nós saibamos hoje que aquilo não tinha eficácia propriamente, por exemplo, sacrificar bois, sacrificar os cordeiros, as primícias, isso não tinha eficácia propriamente para redimir os pecados dos homens antes do Calvário. Todavia, os homens justos, por exemplo, Noé, Moisés, Davi, esses homens eram justos diante de Deus. Então, embora não pudessem ter entrada no céu, ter a vida com Deus propriamente, eles estavam então no chamado seio de Abraão. Tanto é que nós rezamos no credo que Nosso Senhor Jesus Cristo desceu aos infernos, exatamente para resgatar esses justos do Antigo Testamento, que embora fossem justos, não tinham acesso aos céus, mas por serem justos diante de Deus, eles não tinham por que ir para o inferno. Então, em previsão aos méritos conseguidos por Nosso Jesus Cristo, então eles ainda tinham a possibilidade de entrar no céu quando houvesse o Calvário, propriamente. Não é? Agora, feito o sacrifício redentor na cruz por Nosso Senhor Jesus Cristo, os méritos que ele conseguiu ali com a morte na cruz, esses méritos são disponibilizados, são distribuídos por meio dos sacramentos, aí já no âmbito do Novo Testamento, que é exatamente o novo sacerdócio instituído por Nosso Senhor Jesus Cristo para disponibilizar as graças obtidas no Calvário.
E um desses sacramentos é o sacramento da penitência, exatamente isso. Então, vamos ver como é que isso estava prefigurado, a questão da confissão, no Antigo Testamento, porque está prefigurado, embora não tenha eficácia plena, digamos assim, mas estava lá, assim como sacrificar animais propriamente não tem eficácia, né? Porque afinal de contas nós já vimos na aula da redenção, quem não viu seria bom que veja, que a criatura tem uma dignidade finita, não tem como pagar uma dívida infinita, que é a ofensa à dignidade infinita de Deus. Mas Deus instituiu esses sacrifícios dos animais, prefigurando o sacrifício no Calvário. Aí sim, por quem poderia ter dignidade infinita, que poderia pagar essa dívida infinita, que é a segunda pessoa da Trindade. Todavia, nós nos deparamos com uma primeira alegação que vem dos protestantes, né, que eu coloco aqui, e muitos se baseiam na Sagrada Escritura, e está aí o Salmos 31, versículo 5. E realmente está dito lá: eu te confessei o meu pecado, e não ocultei a minha culpa. Eu disse, confessarei ao Senhor a minha iniquidade, e tu perdoaste a malícia do meu pecado. Então, dizem eles, e a gente vê, de fato está literalmente aí exposto, confessarei ao Senhor a minha iniquidade. Por quê? Porque eu devo confessar a Deus. E é o que eles dizem. Quando você se depara com um protestante, eles dizem, nós não temos que confessar a um homem pecador como nós. Eu me confesso direto a Deus. Isso basta. E está na Sagrada Escritura. Confessarei ao Senhor a minha iniquidade. Bom, um primeiro aspecto que eu gostaria de colocar aqui, embora eu não vá me deter nesse aspecto aqui, é interessante ver que nesse versículo está dito assim, eu te confessei o meu pecado. Confessou a quem? Salvo engano, confessar é um verbo transitivo direto e indireto. Quem confessa, confessa algo a alguém. Aqui está dito, eu te confessei. Se não me engano, deveria ser, eu lhe confessei, né, a alguém. Mas tá, essa é a tradução do padre Mato Soares. Ele coloca como eu te confessei. Mas por que eu estou colocando isso? Porque me parece, aparentemente, que são duas pessoas distintas aí. Confessarei ao Senhor. Ótimo, é a Deus. Só que antes ele disse, eu te confessei. E tu perdoaste a malícia do meu pecado. Parece que existe aí envolvida uma outra pessoa. Mas aqui, vamos passar por cima disso e vamos admitir que sim, que aqui está dito, como os protestantes colocam, que basta a confissão a Deus, ao Senhor. Isso é tão, digamos assim, forte, que eu já vi alguns protestantes dizer assim, que como conselho, vejam vocês, é bom que diariamente reservam um tempo, só você e Deus, para você confessar os seus pecados a Deus. É muito próximo daquilo que a gente faz de exame de consciência, né? Mas eles querem, assim, eles recomendam, eles dão conselhos de que você se confesse a Deus mesmo. Bom. A irmã Ana Maria disse assim, Emerson, pode ser ti, está tratando Deus de tu. Em latim, Deus é tu. Ok. Então teria a raiz latina que justificaria o te confessei. Te confessei. Ok, então seria... Ok, mas tudo bem. Seria para Deus, então. A irmã Ana Maria está dizendo que, do latim, Deus é tratado como tu, então caberia muito bem aí eu te confessei. Mas a natureza humana, e a gente vê a sabedoria da igreja, quem fez o ser humano é Nosso Senhor. O ser humano, ele não consegue deixar dentro de si essa culpa que existe, essa consciência de culpa que ele tem. A consciência dá um alerta para ele, né? Tanto que alguns protestantes têm até a questão da confissão, não para um sacerdote, mas seriam alguns auxiliares do pastor que são incumbidos de conversar com o fiel ali, que está passando com problemas, para exatamente numa conversa a pessoa acabar colocando para fora aquilo que a aflige, que geralmente é um sentimento de culpa por alguma coisa que fez,
E aí tem um certo alívio na consciência. Infelizmente, hoje vemos também na Igreja Católica uma coisa chamada pastoral da escuta. Então, a pessoa, em vez de procurar o confessionário ou um padre, então ela vai nessa pastoral de escuta para expor as suas mazelas, procurando um certo alívio na consciência. Isso é só para colocar que a natureza humana, para mostrar que a natureza humana, ela clama por colocar para fora aquilo que ela tem de errado, que ela sabe que fez de errado. Isso faz parte da natureza humana. E daí nós vamos ver como Deus, que é o Criador da natureza humana, vem atender a essa necessidade. Bem, então a primeira alegação aqui seria essa. Se for para confessar, tem que confessar para Deus. Muito bem. Uma outra alegação que eles colocam é, afinal, quem pode perdoar os pecados, senão só Deus? Sim, somente Deus é que pode perdoar os nossos pecados. Isso é verdade, isso é evidente. Repito, quem não viu aquela aula sobre a redenção, eu recomendo que veja e que vai mostrar exatamente isso. Só Deus é que pode perdoar, de fato. Então, aparentemente, com base na Sagrada Escritura, eles estariam certos. E a prática católica de se confessar a um sacerdote estaria errada. Todavia, nós lemos lá em Levítico, Antigo Testamento, capítulo 5. Faça penitência pelo pecado e ofereça do seu rebanho uma cordeira ou uma cabra. E o sacerdote orará por ele e pelo seu pecado. Mas, se não puder oferecer uma cordeira ou uma cabra, ofereça ao Senhor 2 rolas ou 2 pombinhos, um pelo pecado, outro em holocausto, e dá-los-á ao sacerdote, o qual, oferecendo o primeiro pelo pecado, porque é sacrifício pelo pecado, e o sacerdote orará por ele pelo seu pecado, e lhe será perdoado. Aqui vemos uma coisa interessante, porque ele diz assim, para oferecer ao Senhor, para expiar os pecados, né? Claro, faça penitência pelo pecado e ofereça alguma coisa. Ofereça ao Senhor. Só que, alguém pode oferecer alguma coisa para Deus, nosso Senhor? A pessoa para. Não, não é assim. Mas o próprio Levítico aqui nos mostra. É pelo sacerdote. E dá-los-á ao sacerdote, o qual, oferecendo o primeiro pelo pecado, então ele vai oferecer isso em sacrifício pelo pecado do outro, de quem ofereceu, de quem pecou, perdão. Então aqui nós vemos que oferecer ao Senhor significa oferecer por meio do sacerdote. O sacerdote, no caso, da época. Então não é uma relação direta. Esse é um ponto. E é para o perdão do pecado do penitente ali. Então não é uma relação direta. Mas isso é um aspecto. Vamos para um outro aspecto. Entretanto, vamos ver quem é que faz, embora seja o pecador que pegou lá um cordeiro ou 2 pombinhas, ofereceu ao sacerdote, para o sacerdote oferecer. É claro que ele vai ter o perdão dos pecados então. Todavia, entretanto, a expiação será feita pelo sacerdote que foi ungido e cujas mãos foram sagradas para exercer as funções do sacerdócio. Então existe uma pessoa específica, já vimos na aula passada sobre o sacerdócio, cujas mãos são consagradas, são separadas para o quê? Para exercer as funções do sacerdócio, qual seja, para realizar o sacrifício para o perdão dos pecados. Então, a expiação dos pecados será feita pelo sacerdote, em favor do pecador penitente, é verdade, mas é pelo sacerdote. Então, existe um intermediário aí. Por isso nós dizemos que o sacerdote ele é o intermediário entre Deus e os homens. Levítico, capítulo 16. Outro ponto aqui em Números, capítulo 5. Dize aos filhos de Israel,
Se um homem ou uma mulher tiverem cometido algum dos pecados em que de ordinário caem os homens, e tiverem transgredido por negligência o mandamento do Senhor, e tiverem pecado, confessará o seu pecado e restituirá o capital com um quinto a mais àquele contra quem tiver pecado. Se, porém, não houver quem o receba, dá-lo-á ao Senhor e pertencerá ao sacerdote. Então, aqui estamos vendo aqui explicitamente, é necessário, para que obtenha o perdão, deve-se confessar o pecado. Aqui, no caso, não está explícito. Confessar a quem? Alguém poderia dizer, confessar a Deus. Assim como oferecer a oferta, oferecer em sacrifício, ou restituir o capital, deve ser dado ao Senhor, mas pertencerá ao sacerdote. Ou seja, então é por meio do sacerdote. Não está explícito aí. É verdade. Porém, é o que se depreende. Por quê? Aqui ele está dizendo, restituirá o capital com um quinto a mais aquele contra quem tiver pecado. Ou seja, alguém poderia dizer assim, está vendo? Eu devo me confessar para aquela pessoa que eu pequei. Para aquela pessoa que eu, como é que se diz aquele termo? Prejudiquei. Tá, muito bem. Então vamos dizer assim que eu roubei o fulano. Mas e se ele morrer? Eu vou confessar o meu erro com ele com quem? Por isso que no versículo seguinte ele diz, restituirá o capital com o quinto a mais aquele quem tiver pecado. Porém, se não houver quem o receba, pode ser que a pessoa que eu pequei contra, que eu prejudiquei, pode ser que ela tenha morrido. Ou pode ser que eu pequei contra alguém, eu prejudiquei alguém de outro país. Agora estou aqui. Como é que eu vou me confessar com ela? Falar assim, olha, lembra aquele dia, desculpa, eu peço perdão. Se não houver quem o receba, dá-los ao Senhor e pertencerá ao sacerdote. Então, como é que eu vou dar para o Senhor? Não dá para dar para Ele. Deus é onipotente, é transcendente, Ele não está aqui na minha frente para eu dar alguma coisa para Ele. Eu dou ao Senhor por meio do sacerdote. Ou seja, então, isso me dá um indicativo, ainda está nebuloso, mas que confessar o seu pecado não é propriamente para a pessoa que eu prejudiquei, mas é para alguém instituído por Deus, consagrado a Deus, cuja função é oferecer o sacrifício e obter o perdão e aplicar esse perdão na pessoa. Logo, me parece que deveria ser uma confissão ao sacerdote. Mas está nebuloso ainda. Mas aqui, no segundo livro de Esdras, no capítulo 9, está dito lá, e no dia 24 do mesmo mês, juntaram-se os filhos de Israel para um jejum, e apresentaram-se e confessavam os seus pecados e as iniquidades de seus pais. De novo aí, confessavam os seus pecados. No dia 24 de um mês, eles se juntavam e apresentaram-se. Apresentaram-se a quem? Eles se apresentaram? Será que eles, então, eu cometi erro com aquela pessoa que ela não me conhece, eu fiz tudo escondido, então ele se apresenta e fala, fulano, eu sou tal, eu pequei contra você e estou aqui para pedir perdão. Não está claro isso. Não está dizendo que apresentaram-se uns aos outros aí. Não. Por quê? Porque essa é a alegação protestante, né? Onde está escrito o quê? A pergunta volta. Onde está escrito o quê? Que é para se confessar a Deus. Não está. Mas está escrito, confessar os seus pecados. Então havia aí uma confissão. Havia aí uma declaração. No segundo livro de Esdras. E aqui, no Antigo Testamento ainda, em Provérbios, capítulo 28, está dito lá uma coisa bem interessante. Aquele que esconde as suas maldades não será bem-sucedido. Aquele, porém, que as confessar e se retirar delas, alcançará a misericórdia. De novo, aí o verbo confessar. De novo, confessar a quem? Os protestantes dizem confessar a Deus. Mas é diretamente com Deus? Não está explícito aqui. Por outro lado, uma coisa que a gente poderia fazer um raciocínio aqui. Porque, esconder suas maldades é impossível.
Exatamente, então. Exatamente, isso que eu ia colocar. A de Deus que ele está se referindo. Então, cabe a pergunta. É possível nós pecarmos escondido de Deus? Fazer o mal escondido de Deus? Isso me lembra um jogo, desculpa aqui falar do jogo, mas só para ilustrar. É um jogo que você joga sozinho. É um jogo de cartas de baralho, chamado Paciência. Eu lembro quando eu era moleque, eu jogava aquilo lá, né? Só que às vezes travava, porque o seu objetivo é colocar tudo no montinho lá. Só que às vezes travava, não tinha mais como você movimentar. Então a pessoa faz o quê? Ela olha para o lado, você está sozinho, né? Ela fecha o olho assim, aí muda, aí o jogo continua. Dá para esconder uma coisa errada? Não dá para esconder. De Deus, se de você não dá para esconder, de você próprio, porque você é o agente, quanto mais de Deus, que é onisciente. Então aqui cabe a pergunta, aquele que esconde as suas maldades, esconde de quem? Não pode ser de Deus ao Senhor. De igual maneira, pode-se que as confessar a quem? Se Deus é onisciente, se Deus sabe tudo. Então não tem como eu esconder de Deus, tampouco não faz sentido eu confessar a Deus, já que Ele é onisciente, Ele sabe tudo que eu fiz de errado, e Ele sabe se eu estou arrependido ou não. Então não tem por que confessar. Então está implícito aqui, me parece bem razoável, que é esconder a maldade de alguém, que eu tenho que obrigação de confessar. Para obter o perdão dos pecados, eu preciso me confessar. Mas se eu esconder, porque do homem eu posso esconder, de um sacerdote eu posso esconder. Eu conto tudo, mas aquela partezinha lá eu não conto, eu escondo. Isso dá para esconder. Um sacerdote não tem acesso à minha consciência. Ninguém tem acesso à minha consciência, só Deus. Nem o diabo tem. Então, quem esconde suas maldades? De alguém que você deve confessar, não será bem sucedido. E aquele, porém, que as confessar para alguém instituído por Deus, alcançará misericórdia. Então, quem esconde não terá sucesso. Quem se confessa alcançará misericórdia. Esse é o recado dado. Mas aqui, então, está implícito aí. Como eu disse, o Antigo Testamento ele é esclarecido pelo Novo Testamento. Mas nada impede de nós inferirmos isso no Antigo Testamento, que as pessoas, de fato, elas não se confessavam para Deus diretamente. Elas se confessavam para alguém instituído ali, para isso aí. Vimos aí nas passagens dos outros slides. Então estava, digamos assim, pré-figurado aí o instituto da confissão no Antigo Testamento. Agora vamos ver o que o Novo Testamento nos diz. Lá em São Mateus, capítulo 3, está dito: então ia ter com ele quem? Iam ter com ele, né, São João Batista, Jerusalém, toda a Judéia, toda a terra dos arredores do Jordão. Então, eles iam lá, grupos de pessoas iam em direção a São João Batista e eram batizados por ele no Jordão, confessando os seus pecados. Então, eles eram batizados por São João, é o chamado batismo de penitência, e confessavam os seus pecados. Então, isso, pelo que a gente vê no Antigo Testamento, isso aí não era bem uma novidade. Mas eles sabiam que, para ter o perdão, para fazer penitência, é necessário antes ter a confissão dos pecados. Isso aí com São João Batista. Em São Tiago, aqui muitos protestantes apresentam isso para mostrar que a confissão é entre as pessoas, não é para alguém instituído para isso. Então está lá em São Tiago, a carta de São Tiago, capítulo 5. Está entre vós algum enfermo? Chame os presbíteros da igreja. Então, chame alguém da igreja. Passa alguns trechos e está dito lá: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros para serdes salvos. Esse versículo é bem interessante, por quê? Então não basta eu apenas dizer, eu creio em Jesus Cristo, que Ele é meu Salvador, estou salvo. Você vê que aqui, para ser salvo, é necessário confessar os próprios pecados. O problema está uns aos outros. Então, uma linha de protestante diz, tá vendo? Tudo bem, tem que confessar, mas não é para um sacerdote. É uns com os outros.
quem é esses uns aos outros aí? A primeira ideia que vem, de fato, quando fala de uns aos outros, existe uma noção de reciprocidade, não é? Ou seja, eu vou ensinar uns aos outros, quer dizer, cada um ensina o outro aí, né? Muito bem. Existe esse entendimento. Mas existe um outro entendimento também, que aí a própria Sagrada Escritura nos dá. Isso nós vimos lá na carta de São Paulo aos Efésios. Está dito lá. São Paulo diz, sede submissos uns aos outros. Primeiro entendimento. Então, cada um de nós deve ser submisso um ao outro, né? De maneira igualitária. Porém, ele especifica lá, as mulheres sejam sujeitas aos seus maridos. Filhos, obedecei a vossos pais. Servos, obedecei a vossos senhores. Então, sede submissos uns aos outros alguns, uma parcela deve ser submetida a outra parcela. E não reciprocamente. Senão São Paulo não teria colocado isso. Ou então, São Paulo teria colocado as mulheres sejam submissas aos maridos e os maridos sejam submissos às mulheres. Os filhos obedeçam aos pais, os pais obedeçam aos filhos. Os servos obedeçam aos senhores, os senhores aos seus servos. Não. Então ele coloca ordem aqui. Quando ele fala uns aos outros, alguém vai ser submisso a outro alguém. Não reciprocamente. Então, aplicando isso em São Tiago, fica muito claro, então, que confessar os vossos pecados. Alguns vão confessar os pecados a outros. No caso, os fiéis se confessam com os sacerdotes. E não o sacerdote se confessar com o fiel. Ou um fiel contra o fiel. Como, infelizmente, eu soube de um amigo meu, que até em meios católicos, alguns meios católicos, existe essa questão de um confessar ao outro. Eles se juntam e vão fazer, então, o escrutínio, ele disse. Vão fazer o segundo escrutínio, em que um fiel confessa para outro os seus pecados. Olha só que loucura isso. Eu vou comentar isso depois. Então, aqui, não está dito, de fato, que é explicitamente para o sacerdote. Porém, por outra passagem, a gente vê que existe uma hierarquia aí. Não é recíproco, né, ao entendimento. Um outro ponto. Quem confessa os pecados? Aqui existe uma grande diferença. Porque nós católicos confessamos. Os protestantes não. No sentido que eu estou colocando. Então vem lá os Atos dos Apóstolos e diz: e muitos dos que tinham crido iam confessar e manifestar as suas obras. Quer dizer, quem crê em nosso Senhor Jesus Cristo, esse é o verdadeiro crente. Quem crê em nosso Senhor, esse sim confessa os pecados. Mas o modo como o nosso Senhor coloca. Nós vamos ver que existem pessoas especialmente instituídas por Ele para ouvir a confissão dos pecados. Não é entre cada um. Só que isso é uma característica apenas de quem crê. Quem não crê, não se confessa. Essa que é a verdade. Essa é a conclusão. Então você vê que, pegando o versículo anterior lá de São Tiago, né? Então, para ser salvo, não basta crer somente. Crer que estou salvo, ao modo protestante. Não, tem que fazer algumas boas obras. Por exemplo, se confessar. Em São Mateus, capítulo 18, uma coisa bem interessante. Naquela mesma ocasião, aproximaram-se de Jesus os discípulos. Os discípulos. Não era o povo inteiro. Apenas uma classe especial aí, os discípulos. E nosso Senhor diz a eles: em verdade vos digo, tudo o que ligardes sobre a terra, será ligado também no céu. E tudo o que desatardes sobre a terra, será desatado também no céu. Vocês imaginem o poder que é conferido aos discípulos por nosso Senhor. Ele está dizendo aí: eu estou te dando o poder a vocês. Vocês terão o poder de ligar o que tem na terra
vai ser ligado no céu. E aquilo que vocês desligarem na terra, vai ser desligado no céu. Alguns falam que isso aqui são questões meramente disciplinares. Nós vamos ver que não. Tudo bem, aqui é um sentido geral, amplo, envolve questões disciplinares, mas a gente vai ver que envolve também a questão do perdão dos pecados. Não é só isso. Tanto é que nosso Senhor vai ser explícito aí. Mas atenção para isso, então. Tudo o que desatares sobre a terra será desatado também no céu. Então, aquilo que os discípulos fizerem, que vai desatar aqui, vai tirar o nó daqui, também vai ser desatado lá. Isso é São Mateus que diz. Aí em São João, aqui já é mais explícito. Porque, claro, aquilo que era uma regra, vamos dizer assim, geral, vocês têm o poder de ligar e desligar, atar e desatar. A questão do perdão dos pecados é tão importante que, sabemos, somente Deus pode fazer isso. Isso foi até motivo de controvérsia entre os escribas e fariseus. O Senhor diz lá que perdoa o pecado do paralítico. Houve uma murmuração entre eles. Quem é esse aí que está perdoando os pecados? É só Deus que perdoa. Então eles não acreditavam que Nosso Senhor era Deus também. Para eles era um simples homem. Ele não podia. Tanto que eles acusam de blasfêmia, porque ele está se fazendo de Deus. Isso é tão importante, é claro. Então Nosso Senhor teve que explicitar isso também para os apóstolos. Então lá em São João está dito, aquele episódio em que eles estão fechados numa casa, com medo dos judeus, e Nosso Senhor aparece ali, depois do Calvário, ele ressuscita, ele aparece no meio, e diz, a paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Tendo dito essas palavras, soprou sobre eles, e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Aí está errado, tem que tirar o S. Recebeu o Espírito Santo. Então, os apóstolos receberam o Espírito Santo. Não é todo fiel que recebe. E para quê? Aqueles a quem perdoares os pecados, serão perdoados. E aqueles a quem os retiverdes, serão retidos. Então, aqui está explicitamente, Nosso Senhor dá um poder mais específico ainda para os apóstolos. Tanto é que o Espírito Santo está sobre eles, está neles, recebeu o Espírito Santo. Por isso que nós dizemos que o sacerdote ele age em persona Christi. Quem perdoar, a quem eles perdoarem, será perdoado. Esse é um poder dado pelo próprio Deus, a segunda pessoa da Trindade, para alguns homens, os discípulos, os apóstolos. E se eles não quiserem perdoar, não será perdoado. Aqui eu poderia até colocar uma questão do... Como eu disse, eu não vou tratar propriamente do sacramento da penitência, né? Mas a gente entende por que, dependendo das disposições do fiel, um sacerdote, sabendo disso, tendo consciência disso, ele pode, naquele momento, negar o perdão. Falar assim, volte, pense direitinho, faça um exame de consciência melhor, aí você volta e confessa de novo. É exatamente esse poder. Ele tem, na mão dele tem o poder de conceder o perdão ou não conceder o perdão. E esse poder não é dele. É dado por nosso Senhor Jesus Cristo. E aí vem a pergunta então, porque eles insistem, os protestantes insistem. Não, mas eu vou me confessar com um pecador como eu. De fato, é um homem que está ali na frente, não é? É um homem. Todavia, São Paulo diz lá na primeira carta a Coríntios, assim todos nos considerem, está falando para todo mundo, todos nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Lembre que eu disse que os méritos adquiridos por Nosso Senhor no Calvário, esses méritos serão distribuídos por meio dos sacerdotes, por meio dos apóstolos, os discípulos. Por isso que ele coloca aqui, dispenseiros dos mistérios de Deus. E um dos mistérios de Deus é o perdão dos pecados. Repetindo aí os escribas e fariseus.
Quem é esse que perdoa os pecados? Isso é um mistério. Se a gente vê realmente na nossa frente um homem, ele diz, eu te absolvo. Está dizendo em primeira pessoa. Mas não é ele. Nós sabemos, pela doutrina, que ele age na pessoa de Cristo. Mas isso é um mistério para nós. Como que um ser tão frágil como nós, ele pode ser um instrumento para conceder o perdão dos pecados? Isso é um mistério. Por isso é dispenseiro dos mistérios de Deus. E é por isso que ele coloca, São Paulo coloca como ministros de Cristo. Ministro é propriamente o instrumento. Ora, qualquer pessoa sabe que vou consertar um aparelho eletrônico, eu uso lá uma chave de fenda. Ninguém em sua consciência diz, quem consertou o aparelho? Ah, foi a chave de fenda. Não, foi o técnico. Ele se utilizou de um instrumento. Assim também Deus se utiliza de instrumentos. Alguém pode dizer assim, mas isso aí é um absurdo. Tá bom. Para nós é um mistério, não é um absurdo. E mais, Deus quis fazer assim. Aqui valeria uma outra, não sei se valeria uma outra aula, né? Mas para mostrar como é conveniente confessar os pecados. Veja, você já desabafar já é uma coisa muito boa. Para confessar os pecados e depois ouvir, e você tem certeza, eu te absolvo dos seus pecados. Isso é só Deus que podia ter feito. Porque é só Ele que conhece a natureza humana, tal como ela é. Afinal de contas, Ele é o Criador. Sabedor disso, Ele instituiu isso. Não importa se você não entende isso, se você acha isso um absurdo, mas o fato é que isso é muito conveniente para a natureza humana. Tanto é que até em meios protestantes existe lá alguns momentos de conversa entre um ministro ou um auxiliar do pastor com uma pessoa que está com problemas, para que ela possa desabafar. Não é à toa que, infelizmente, existe a pastoral da escuta em algumas paróquias, que é exatamente para a pessoa poder colocar para fora aquilo que ela tem. Só que isso é só o quê? São migalhas perto do que é a confissão. Porque a confissão tem um poder aí, porque tem a graça santificante, tem a graça redentora do Nosso Senhor, que age aí, por meio de uma pessoa instituída por Ele. Isso tem muito mais poder do que simplesmente desabafar com alguém. Mas isso faz parte da natureza humana. Então, Deus, sabendo disso, instituiu isso aí. Se você não concorda com isso, bom, é uma pena, mas Deus fez assim. E a outra passagem, que é da segunda carta de Coríntios, a Coríntios, São Paulo diz, e tudo vem de Deus, que nos reconciliou consigo por Cristo, e nos deu a nós, os apóstolos, o ministério da reconciliação, o serviço da reconciliação. Quem vai levar a reconciliação entre os homens e Deus são eles, são os apóstolos, são os sacerdotes. Cabe a eles esse ministério, esse serviço, porque eles são os dispenseiros dos mistérios de Deus. Porque era Deus que reconciliava consigo o mundo em Cristo, não lhes imputando seus pecados, e encarregou-nos a nós da palavra de reconciliação. Então, Deus reconciliou o homem com Ele mesmo, por meio do Calvário. Porém, encarregou os apóstolos para levar o eu te absolvo dos seus pecados, as palavras de reconciliação para os homens. Isso é São Paulo que está dizendo, não sou eu. São Paulo está dizendo que isso foi feito por Deus. Então, isso é de direito divino. O Instituto da Confissão. O sacramento, que teria uma outra aula para ver isso, o sacramento da penitência. Logo, e ele arremata, né? Nós, os apóstolos, então não são os fiéis. É uma classe específica dos fiéis. São os ministros de Deus, são os apóstolos, são os sacerdotes. Nós desempenhamos as funções de embaixadores por Cristo. Então, eles representam Cristo. Em teologia, eles agem em persona Christi, eles agem na pessoa de Cristo. Então, quando nós nos confessamos com o sacerdote, nós não estamos ali diante de um homem pecador como eu. É diante de Jesus Cristo mesmo. Ele está tomando emprestado
os olhos, os ouvidos do padre, do sacerdote, e se utiliza da voz do sacerdote para transmitir a absolvição dos pecados. Lembrando aquela passagem, né? O sacerdote instituído por Deus, ele tem as mãos consagradas, separadas, para dispensar esses mistérios. Então, é pelas mãos dele, pela voz dele, um pão vira carne de Cristo, um vinho vira sangue. Pela voz dele, pela bênção que ele dá, eu te absolvo, os pecados de fato são absolvidos. É um mistério para nós, não dá para entender isso. Cabe a nós acreditar nisso, porque afinal de contas é o próprio Deus falando. Quem confessa os pecados é aquele quem crê em nosso Senhor Jesus Cristo. Quem não confessa, não está acreditando no que o nosso Senhor está dizendo. Logo, nós desempenhamos as funções de embaixadores por Cristo, como Deus exortando-vos por meio de nós. Olha só, a ligação entre o sacerdócio e Deus, nosso Senhor, é tão íntima, é tão grande, que é como se o próprio Deus está falando pela boca do sacerdote para o fiel. É isso que São Paulo está dizendo aqui. A palavra dele é tão poderosa que exatamente faz isso. Isto é meu corpo, isto é meu sangue. Eu te absolvo. Aquilo vira carne, aquilo vira sangue, e o fiel é perdoado. Esse é um poder que nós não temos como saber como que isso acontece. Como que isso acontece? É só por instituição divina. Então não é por força do sacerdote, perdão, do homem sacerdote. Isso é por força de Deus mesmo. Que age com o sacerdote, é um meio, um canal para transmitir a graça redentora obtida lá no Calvário. E de fato, deixa eu ver aqui. Quero voltar aqui a um slide. Aqui. Porque isso também é outro argumento que vem sustentar a questão da confissão. Se os apóstolos estão incumbidos de perdoar os pecados, como é que eles vão perdoar os pecados se eles não sabem? É a mesma coisa que, já viu aquela pessoa que chega assim, de repente para você, e fala assim, olha, Takassi, desculpa, viu? O que você fala? Desculpa do quê? Não, desculpa, Tá, então, do quê? Eu só posso desculpar a pessoa se eu sei alguma coisa que ela fez. Enquanto ela não dizer o erro que ela fez, não tem como desculpar. Assim também, o sacerdote ele tem o poder de perdoar os pecados. Mas qual pecado? Ele tem que saber qual pecado que é. Existem pecados leves, existem pecados graves, existem os veniais, existem os mortais. Existem pecados que são tão graves que só o bispo pode perdoar. Perdão, é a questão da excomunhão, né? Levantar a excomunhão. Mas a questão do aborto também, se não me engano, né? Agora o Papa Francisco mudou, mas era reservado ao ordinário. Né? Ao bispo. Então, mas para ele perdoar, ele tem que saber. Para saber, eu tenho que ouvir. E para ouvir, alguém tem que falar. Então, o fiel que vai se confessar. E aí, alguém pode falar assim, mas e um sacerdote, ele vai se confessar com quem? Ele vai se confessar com outro sacerdote. Nesse caso, ele vai ser um fiel diante de um sacerdote. Exatamente. Os pecados dele são enquanto homem. É ele que pecou. Não foi em persona Christi que ele pecou. O pecado é dele. Então, ele vai se confessar com outro sacerdote que tem o poder. Mas e o Papa? O Papa também. O Papa também. O Papa, ele, em certas circunstâncias, em certas condições, ele é infalível. A igreja nunca diz que ele é impecável. Muito pelo contrário. Nós temos exemplos desde lá de São Pedro, no Evangelho, que vimos que ele é um homem como nós. Então, ele enquanto homem, o Papa enquanto homem, ele também deve se confessar regularmente. Por isso que ele tem um confessor dele também. Né? Então, só para dizer aqui, então, que para perdoar os pecados, um ministro instituído por Deus para o perdão dos pecados, ele precisa ouvir que pecado que é. E às vezes, tem pessoas que têm muitos escrúpulos,
o sacerdote ele tem como ouvir e, de fato, ele fala assim, olha, aqui você está se equivocando. Não é. Isso aqui não é pecado. Né? Então tem que ter esse juízo aí. Isso só mediante a confissão. Agora, contra o erro de que falam assim, mas a gente devia se confessar, na verdade, uns aos outros, ou de maneira aberta. Aí sim envolve uma questão, vamos dizer assim, disciplinar, mas até uma questão de conveniência. Sabemos que, provavelmente, no começo do cristianismo, as pessoas, de fato, elas se confessavam abertamente ali. Mas você imagina a vida social como ia ficar. A vida em sociedade ia ficar ou insuportável ou impossível de se viver. Porque já pensou cada um saber o pecado do outro? Isso é uma coisa, seria horrível. Quer dizer, relações de confiança que existem por causa das coisas boas que as pessoas fazem, ia ser destruída quando eu sei o pecado do outro. Puxa, a pessoa, quer dizer, acabou a confiança, acabou a vida social. E claro, e a igreja sendo sábia, por isso a igreja exatamente regulamentou isso aí. Olha, então a confissão tem que ser em particular, chamada auricular. É entre o meu ministro, o padre, o bispo, o papa e o fiel. Particularmente. Por isso que eles colocaram o chamado confessionário, que é um local apropriado para isso. Que só tem ali o ministro de Cristo e o fiel. Ninguém mais ouve. É só o fiel que sabe e é só um sacerdote que sabe. E aí Deus. E aí a gente entende como o Novo Testamento clareia o Antigo Testamento. Então quando ele diz lá, eu confessarei ao Senhor, de fato, eu estou confessando ao Senhor. Ali na minha frente está agindo em persona Christi. É um sacerdote, é um ministro de Deus, uma pessoa incumbida, consagrada para isso. Então é Deus ouvindo ali de fato. Eu estou falando. Que é Deus ali de fato me dando perdão. Por meio do instrumento que é um homem. Ok? Então voltando aqui à sequência. Então aqui na primeira carta de São João tem outra passagem que fala sobre a confissão. De São João, porém, se confessamos os nossos pecados, olha lá, se confessão, é uma condicional. Para ser salvo é necessário confessar os pecados. Quem crê se confessa. Deus é fiel e justo para nos perdoar. Talvez os protestantes falam, tá vendo ali, ó, eu estou me confessando para Deus, porque Deus é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda iniquidade. Aqui a questão é o seguinte, se lá atrás ele instituiu os apóstolos como ministros, dispensadores dos mistérios, para exercer o ministério da reconciliação, aqui quando ele diz Deus é fiel e justo, ele está dizendo, olha, Deus, ele se empenhou em colocar aqueles apóstolos lá para perdoar os pecados. É ele que garante que o perdão vai chegar por meio deles. Por isso que Deus é fiel e justo, Deus cumpre aquilo que promete. O que ele prometeu? Que o perdão dos pecados viriam pelos apóstolos, pelo ministério da reconciliação, pelos dispenseiros dos mistérios. E ele empenha isso aí. É o próprio Deus empenhando isso aí. Eu garanto isso. Quando o sacerdote disser, eu te absolvo, está absolvido. Porque Deus garante. Deus é fiel e justo. Mas, se confessamos os nossos pecados, para obter o perdão dos pecados, é necessário se confessar. Não tem jeito. Mas quem garante isso é Deus. Deus garante isso. Porque Deus instituiu isso aí. Aqui uma parte achei muito bonita, no sentido teológico ali de um fato. Todos conhecem o fato da ressurreição de Lázaro, não é? Lá em São João, capítulo 11, Nosso Senhor, Lázaro está morto, e Nosso Senhor diz lá, Lázaro, sai para fora. E imediatamente saiu o que estivera morto. Só que como é que ele saiu? Ligado de pés e mãos com as ataduras. Porque era comum, não é? Você envolver em panos o morto, né? E o seu rosto envolto num sudário. E Jesus disse-lhes, desatai-o e deixai-o ir. Nosso Senhor Jesus Cristo,
vamos colocar assim, ele que é o superior, não é? Não foi ele que foi lá e desatou. Ele mandou, disse-lhes, desatai-o. Como Nossa Senhora diz, faça o que ele disser. Nossa Senhora disse, faça isso. Tem que fazer. Então, quem é que vai desatar? Claro que é ele. Porque ele que ressuscitou. É sob a palavra dele. Sob a palavra de Nosso Senhor. Então, os discípulos aqui foram incumbidos de desatar. Por que eu estou dizendo esse desatai-o? Porque exatamente na passagem anterior, Nosso Senhor disse, tudo que ligar sobre a terra será ligado no céu. Tudo que desatardes na terra será desatado no céu. Quem é que desata? São os discípulos. Eles têm essa incumbência aí. Eles é que têm que ter esse trabalho de desatar as amarras do pecado que vão levar a pessoa para o inferno. Desatando aqui, a pessoa fica livre para ir para o céu. Isso quem faz é o sacerdote. Ele está incumbido disso. Por mandato de nosso Senhor Jesus Cristo. Claro. Porque sem ele, nada podemos fazer. Então eu espero que esse conjunto, né, de citações... eu esqueci de falar no começo, né? Isso aqui eu retirei de um livro chamado Legítima Interpretação da Bíblia, de Lúcio Navarro. Espero voltar outras vezes com base nesse livro aqui, que é Quem Tiver... Que a Flos Carmelli está lançando. Fala aí, José. Que a Flos Carmelli está lançando. Isso aqui eu não sabia, eu estou sabendo agora. A editora Flos Carmelli está lançando este livro, Legítima Interpretação da Bíblia, de Lúcio Navarro. Então, para aquelas pessoas que podem estudar, para poder ensinar para os outros, e claro, como nós sempre dizemos, né, o apostolado, ele é pessoal. Graças a Deus temos hoje as ferramentas tecnológicas, ótimo, mas é muito importante que cada um que tenha a facilidade para estudar, para montar uma aula, ou então, para que tenha os argumentos. Quando vier um protestante bater na sua casa, espero que vocês tenham essas citações aqui. Porque essas citações mostram, claro que a principal é aquela de nosso Senhor Jesus Cristo, soprou-lhes o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoarem será perdoado. Esse é o argumento, esse é chave, digamos assim. Mas existem outras passagens também que nos dão o fundamento, que dá para sustentar com a Sagrada Escritura, para mostrar aos protestantes que eles não creem na Sagrada Escritura. Eles manipulam a Sagrada Escritura, mas não creem. E só quem crê é que confessa. E para concluir, aqui é São Lucas, capítulo 17. Aqui um episódio também muito interessante. E ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, que pararam ao longe e levantaram a voz dizendo, Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Tendo-os ele visto, disse-lhes, ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Nosso Senhor Jesus Cristo é onisciente. Ele sabe o que eles queriam. O que eles queriam ali? Eles queriam ser curados. Teologicamente, a lepra é a figura do pecado. Eram 10 homens leprosos, 10 homens pecadores, não é? Aí seriam o quê? As pessoas que cometem os pecados contra os 10 mandamentos. Eu só estou colocando alguns pontos, tá? Só para colocar o sentido... Não é meu sentido, claro, né? Pelo amor de Deus. O Senhor sabia que eles queriam ser curados. E o que o Senhor fala? Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Aí nós sabemos depois, né? À medida que eles vão andando para os sacerdotes, eles vão sendo curados, né? Claro, porque obedeceram ao nosso Jesus Cristo. Então eu poderia colocar aqui, se me permitem, e ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 protestantes, que pararam ao longe e levantaram a voz dizendo, Jesus, mestre, perdoai-nos. E o que nosso Senhor teria respondido a eles? Ide aos sacerdotes. Para obter o perdão, tem que ir ao sacerdote. Tem que se ajoelhar no confessionário. Se ajoelhar no confessionário não é uma confissão comunitária, não é uma confissão entre os fiéis, como em alguns ambientes católicos sabemos que tem. Um confessa ao outro, você fica sabendo da podridão do outro. Olha que absurdo isso.
Isso é uma coisa repugnante, né? Que destrói todo o convívio social, isso aí, na verdade. E dos sacerdotes. Por fim, aquela pergunta inicial que colocamos no começo, né, nos slides. Quem pode perdoar os pecados senão só Deus? Isso é uma verdade. Agora, quem faz essa pergunta aqui? Quem faz essa pergunta aqui são os escribas e os fariseus. Então começaram os escribas e fariseus a pensar e dizer: quem é esse que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão só Deus? Esse é o episódio que nosso Senhor cura um paralítico, né? Então quem faz essa pergunta aqui, na verdade está de má vontade, se assemelha aos escribas e fariseus da época, que não acreditavam naquilo que nosso Jesus Cristo fez e ensinou. E ele nos mandou: ide aos sacerdotes, confessai os vossos pecados. Aqueles a quem perdoares será perdoado. Aqueles a quem retiveres será retido. Esse é um poder dado por Deus. Está escrito lá. É só entender, ter um pouquinho de boa vontade e acreditar nisso. Por isso que não basta acreditar. Tem que acreditar nisso aqui e fazer. E uma das boas obras é se arrepender e se confessar diante do sacerdote. Ok? Era isso o escopo da nossa aula que eu teria para falar. Fica para uma outra oportunidade. Eu espero que alguém, até com de fato, né, com conhecimento para falar sobre o sacramento da penitência, sobre as conveniências, porque é tão conveniente ter a confissão, né? Isso eu não abordei aqui. Fica só aqui a questão das citações da Sagrada Escritura para nos defendermos contra os protestantes. Eu espero, quem sabe, tem algum protestante nos assistindo aqui, para que pegue isso aqui e medite e veja. Não tem sentido você esconder suas maldades de Deus ou então confessar seus pecados a Deus. Tem que ser por intermédio de alguém instituído por Ele. Assim como nós somos feitos de carne e osso, precisamos ver e ouvir, Ele institui um instrumento que possamos ver e ouvir, que é o sacerdote. Tudo bem? Alguma dúvida? Nenhuma? Se não houver nenhuma, vamos rezar. E rezar pelos sacerdotes, para aqueles que nos confessam e trazem o perdão dos pecados para nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, auxílio dos cristãos. Rogai por nós. São Bento e São Mauro. Rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.